2, versículo 8. Amém? Posso ler? Amém. Diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor sobre eles, a glória do Senhor o cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo disse: não temas, porque eis que aqui eu vos trago boas novas, de grande alegria. Fala aí, de grande alegria. De grande alegria. Que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinais. Achareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acercaram do menino, que lhe foram ditas. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhe havia dito. Amém? Podeis assentar, irmãos. Eu fiquei um tempo sem ministrar palavras, irmãos, mas é porque Deus estava moendo. Às vezes Deus precisa moer a gente, irmão, de tal maneira para a gente entender que nós não somos nada sem a presença de Deus. A gente tem que reconhecer que nós somos muitos falhos, muitos pecadores. Eu queria agradecer a irmã Maria por me fazer o convite. Queria agradecer ao meu pastor por confiar aqui esse lugar, irmãos, porque esse lugar é santo, né? E a gente entende que quando a gente é levantado, a gente também tem que buscar a nossa santidade, porque existem pessoas aqui, é um compromisso muito sério, não é de qualquer jeito que tem que ser feito. Então a gente acaba crescendo espiritualmente, mas para a gente crescer dói, né? Dói muito, irmão. Aconteceu várias coisas na minha vida, mas hoje eu não vim aqui falar da minha vida não, viu, irmãos? Pode ficar tranquilo, viu? Só estou falando aqui que Deus, ele é poderoso para mudar qualquer situação. Qualquer situação. Deus, ele é tremendo, irmãos, quando nós se rendemos a Ele. E quando nós deixamos Deus agir na nossa vida. Quando nós deixamos, assim, damos espaço para Deus agir na nossa vida. Mas eu quero dizer aqui vocês, voltando para o texto aqui, irmãos, que aqui a palavra está dizendo que nasceu o Salvador. Irmãos, Jesus nasceu para o povo, para trazer boas novas, de muita alegria. E por que muitas pessoas estão tristes, agoniadas, oprimidas, irmãos? Por que será que muitas pessoas estão desanimadas, não conseguem encontrar paz, não conseguem ter, sabe, às vezes não tem nem vontade de vir aqui na casa do Senhor, fala que está fraco. Irmãos, nós temos que deixar Deus agir. Nós temos que tirar nossas dificuldades, sabe? Tudo aquilo que impeça nós. Porque sabe o que acontece? Sabe o que nós fazemos muitas das vezes?
nós colocamos nossos problemas no lugar de Deus. É isso que nós fazemos. Nós colocamos as nossas dificuldades, tudo aquilo que nós estamos sentindo, talvez uma dor com um filho, nós colocamos um filho no lugar de Deus. Talvez nós colocamos o marido no lugar de Deus. Talvez nós colocamos o serviço no lugar de Deus. Tem que ser diferente, irmão. Tem que ser Deus no centro. Jesus no centro. Aqui, irmãos, a palavra está dizendo aqui que quem recebeu a primeira notícia de que o anjo, de que o menino, quer dizer, tinha nascido, foi os pastores. O pastor, irmão, ele é a autoridade na casa aqui do nosso templo. O pastor é uma autoridade, né? Só que aqui o texto está se referindo, irmãos, que eles estavam de passagem naquele lugar. Eles não iam ficar naquele lugar, eles estavam passando. Os pastores estavam passando naquele lugar, né? E o que eu entendo com isso, irmão? Eu não sei o que você está passando na tua vida. Eu não sei, irmão. Também não que não me interessa, não, irmão, porque a gente tem que se doer por irmão. Porque se hoje eu estou aqui, é porque teve irmãos que se colocou em posição na minha vida, para que hoje eu pudesse estar aqui glorificando e exaltando o nome dele. Essas pessoas falaram assim: eu não vou desistir de vocês, porque eu não vejo vocês agora, eu vejo vocês lá na frente. E eu louvo a Deus pela vida desses irmãos. Eu creio que Deus vai levantar muito mais pessoas aqui para fazer esse mesmo trabalho, irmãos. Porque muitas pessoas aqui precisam, irmão, ser libertas. Precisa sair do cativeiro. Sabe, precisa tirar essa prisão que está dentro de você, irmãos. Eu não sei o que está passando no coração de vocês. Eu não sei por que Deus tem me incomodado. Aqui, se eu for dar um título para essa pregação de hoje, é Nascendo uma Esperança. Nascendo uma esperança, irmãos. O nosso Senhor não veio para trazer aqui tristeza para nós, não. Sabe o que diz a palavra, irmãos? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Perdão, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não foi eu, não, irmãos. Foi Jesus que venceu o mundo. Eu não sou ninguém. Jesus venceu o mundo por nós, irmãos. Você também é capaz, sabe? Porque ele veio como um bebê. E ele teve que crescer. Eu fico imaginando aqui, irmãos, a responsabilidade de Maria, né? Já pensou, irmãos? Que responsabilidade, hein? Cuidar do Filho do Deus Altíssimo. Misericórdia. Eu sei, mas não seria capaz, irmãos. E Maria, diz a palavra, né? Se a gente for estudar mesmo, que ela era jovem. Ela era muito jovem, irmãos. Maria era muito jovem. Ela não tinha entendimento nenhum, mas quando ela recebeu aquela notícia do anjo, trazendo que ela ia se engravidar do Deus Altíssimo, ela simplesmente obedeceu. E por que nós, irmãos, não obedecemos à vontade de Deus? Por que nós, muitas das vezes, batemos em teclas que nós falamos assim: não, eu não vou tomar conta disso. Larga a mão, irmãos. Comece a entregar na mão do Senhor Jesus Cristo. Comece a entregar os seus problemas. Sabe quando eu, irmão, fui curada? Quando eu falava, só um pedacinho. Quando eu cheguei no meu marido e falei assim para o meu marido assim: ó, eu não consigo te perdoar, mas hoje eu vou orar, porque esse sentimento eu não posso ter. Eu vou jejuar o dia inteiro, porque eu quero que Deus me limpa desse sentimento. Me perdoa por não conseguir te perdoar. Naquele momento eu achei que eu estava quebrando ele naquele momento. Eu achei, opa, estou quebrando esse homem. Não, irmão, Deus estava moendo, era eu. Porque é isso que Deus faz. Quando a gente se coloca na presença de Deus, Deus não muda aquela pessoa, Deus muda eu. Deus mudou eu, Deus muda você. Então, irmãos, quando a gente se coloca na presença do Senhor, às vezes a gente acha que a gente precisa mudar alguém. Errado. A gente precisa mudar a gente, irmãos. A gente.
quando eles receberam aquela notícia do anjo lá, voltando aqui para o texto, diz que houve uma glória do Senhor no céu. Irmãos, hoje a glória do Senhor está aqui, nesse mesmo lugar, porque a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e é o mesmo amanhã. Ele não muda. A palavra do Senhor não muda, ela é imutável. Somos nós que mudamos, somos nossas atitudes que mudam, irmão. Se apodera daquilo que Deus tem para vocês, irmãos. Está nascendo uma esperança aqui. Está nascendo aqui um Deus que pode construir uma nova vida na vida de cada um dos seus que está sentado aqui hoje, se colocou em posição. Irmão, está na hora de você colocar em posição para guerrear para a tua família. Sabe? Tem uma pessoa que falou para mim assim, eu via você muito religiosa. E eu falei assim, é verdade. Eu sempre, quando eu me converti, irmãos, eu me rendi ao Senhor. Tudo que o pastor falava, eu estava lá. Tudo que o pastor pedia, era eu. E quando o pastor não colocava eu no lugar, misericórdia. Teve um dia que eu até cheguei junto com o pastor. O pastor, o que está acontecendo? Misericórdia, irmãos. Que falta de entendimento. Né? Irmãos, Deus, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer. Não é do jeito que a gente quer, não. Viu? Hoje eu quero dizer a vocês aqui, irmãos, que quando os anjos ouviram aquela notícia que o menino nasceu, a palavra diz aqui que eles foram depressa. Eles tiveram pressa, irmãos. Eles não foram de qualquer jeito. Talvez se naquele tempo existisse um avião, eles pegariam o primeiro avião. Né? Porque hoje aqui pra gente ir mais rápido, a gente pega o quê? O avião, né? Então, talvez se houvesse o avião naquele tempo, eles iam de avião. Mas eles foram depressa. Do jeito que eles podiam, mas eles foram depressa. Para ver o que Deus tinha dado a eles. Irmão, saia você também, vocês que estão em casa, saia do comodismo. É tão fácil ficar sentado na frente de uma televisão, irmãos. Sabe quando eu cresci, irmãos? Quando eu larguei a televisão e comecei aqui, ó, me dedicar à leitura. Eu era muito religiosa. Eu obedecia o pastor, mas eu não obedecia a ler a Bíblia. Uma vez o pastor pregando aqui em cima falou assim, ó, o crente que diz que é crente, mas nunca leu a Bíblia inteira, não é crente. Ô Senhor, doeu, hein? Eu achei que eu era crente. Doeu, aquele dia doeu, irmãos. Mas Deus ama, né? E Ele tem que corrigir a gente. Quando Ele ama, Ele está posto para nos corrigir, irmãos. Ele quer nos corrigir o tempo todo. É nós que não entendemos a palavra de Deus. É nós que achamos que tem que ser feito do nosso jeito, como a gente quer. Né? A gente quer tomar as rédeas na mão. Sabe? Falar assim, peraí, não, é desse jeito aqui. Não, irmãos. Aí eu falei, naquele dia, no dia seguinte, quando o pastor falou aquilo, irmão, no dia seguinte eu comecei a ler a Bíblia. Lá no começo, de Gênesis. Eu li a Bíblia inteirinha. Confesso para vocês que tem palavra aqui que eu não entendi. Porque tem palavra na Bíblia, uns nomes aqui, que parecem uns palavrão, né? Vamos ser sinceros, né, irmãos? Aí eu falei, Senhor, não estou entendendo não, mas eu vou continuar. Né? E eu continuei, irmãos. E daí então, logo o pastor passou uma outra coisa aqui na igreja. Ele falou assim que ele ia fazer uma leitura bíblica com todos os irmãos ao vivo lá. Não foi, pastor? Online. E eu falei, estou dentro. Eu quero de novo. Porque agora é o pastor e eu vou conseguir entender tudo aquilo que eu não entendi antes. Deu para entender, irmãos? Aí quando eu li a Bíblia 2 vezes inteirinha, o pastor falou que ia sortear uma Bíblia. Eu falei assim, ela é minha, em nome de Jesus. Eu nem trouxe, ela me perdoa, pastor. Porque eu estou tão acostumada com a Bíblia velha, gente, que a gente acaba esquecendo que Deus quer dar coisas novas para a gente. Né? E Deus deu coisa nova para mim, mas ela serve de estudo, irmãos. Tenho aprendido muito com ela. Viu? É que a gente está acostumado com a coisinha velha. É bom, né? É tão bom ter mãe, gente. Olha para a Dona Maria, olha para a irmã Olga.
são minhas mães de fé. Se hoje eu estou aqui é porque um dia esta mulher orou por mim porque eu estava enfermo, irmãos. Enferma, na cama. Né? Mas para a glória do Senhor, Deus usou uma mulher sábia para ir até minha casa. Amém? Deus tem colocado pessoas tremendas na minha vida, irmãos. E voltando para o texto, irmãos, eles foram depressa, tiveram pressa de ver o que Deus tinha dado para eles. Irmãos, vamos ter pressa também. E quando eles chegaram lá, eles viram o menino. Porque os anjos falaram que eles iam ter um sinal. O sinal qual era? Ver o menino enroladinho lá no pano. Quando chegaram lá, a primeira coisa que eles viram o menino enrolado no pano. Irmão, eu não sei se a sua vida tem alguma coisa que você não consegue enxergar. Eu não sei, irmãos. Talvez está até na escuridão. Deus quer colocar aí uma lâmpada para clarear, irmão. A lâmpada serve para clarear. Esse dia eu estava... Porque uma coisa que Deus me ensinou quando eu li a Bíblia 2 vezes, irmãos, foi colocar os meus filhos todo dia à noite. A gente lê a palavra do Senhor, né? Faz um culto em casa. Todo dia à noite. E para a honra e glória do Senhor, esses dias eu estava muito triste. Sim, né? Porque a gente começa... Gente, me avisa, tá? Por favor, quando está na hora aí, porque a gente vai se empolgando, né? Eu estava lá em casa, triste, agoniada, né? Não tinha acontecido nada, assim. Mas quando a gente começa a buscar a Deus, o Espírito Santo nos incomoda, sabe? E o Espírito Santo tem falado tanto comigo, irmãos, tanto comigo. Como o Espírito Santo fala, irmãos, quando a gente dá a liberdade para Ele. Basta a gente colocar na posição. Colocou na posição, pronto, o Espírito Santo começa a falar. Mas precisa tomar essa posição, irmão, de colocar na posição do Senhor, deixar Deus agir nas nossas vidas. Porque quando eu li a Bíblia, o Deus falou para mim assim, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, e teus filhos? Sabe o que Deus diz para mim? Ensina os teus filhos o caminho que eles devem andar, para mais tarde eles vão se desviarem. Não é obrigação minha ensinar os teus filhos, é obrigação tua. Eu falei assim, que tapa na cara. Aí eu falei assim, meninos, teve resistência, viu? Não pensa que foi fácil, não. Teve muita resistência. Peguei os meninos, o marido às vezes estava trabalhando, não dava para participar todas as vezes, mas peguei os meninos e falei, vamos ler a Bíblia, vamos começar. Nós estava lendo assim, sabe? Para não puxar muito ele, eu estava lendo, comecei com os salmos, mas escolhe um salmo aí. Foi assim que nós começamos. Aí um escolhia aí o outro escolhia outro. O que você entendeu? Mãe, Deus Altíssimo, meu filho falava. Daniel falava que era Deus Altíssimo, sempre falava isso. Mas para honra e glória do Senhor, irmãos, esses dias aconteceu algo tremendo em casa, que eu estava triste, agoniada, que eu falei para vocês. Mas nesse dia, irmãos, o meu filho Daniel chegou em casa e falou assim, mãe, tem uma coisa para te contar. Eu, pode contar, filho. Eu falei assim, Deus alegrando o coração. Ele falou assim, mãe, eu estava na escola e de repente eu comecei a falar de Deus e os meus amiguinhos começaram a chegar e fazer pergunta. Eles tinham, mãe, vontade de ouvir de Deus, mas então, filho, Deus quer usar você. Deus quer te capacitar, não é à toa, filho, que a mamãe está ensinando vocês. Não é à toa. Deus quer levantar vocês, porque jovem gera jovem. Aí eu peguei e falei assim, nossa, obrigada, Senhor, eu achei que não estava dando resultado nenhum, Pai. Agora imagine, irmão, se eu fiquei feliz com isso, irmãos, imagine o nosso Senhor Salvador. Que alegria, irmãos. Aí esses dias aconteceu algo também tremendo lá em casa. Eu e meu marido colocamos na posição, foi até sábado agora, nós ficamos lá o dia inteiro, no dia culto, né? Ficamos a tarde inteira lá assistindo um filme gospel. Assistimos 1, assistimos 2, assistimos 3, sei lá quantos filmes foi. E passou a hora. Eu fui até chamar os meninos para ler a Bíblia, mas quando eu vi já era tarde. E daí só o Daniel estava acordado, o João estava dormindo. Mas no dia seguinte, o João falou assim para mim assim, vocês leram a Bíblia, mãe? Eu falei, sim, filho, mas você estava dormindo, a mãe deixou você dormir. Não, mãe, mas eu li sozinho.
Eu falei assim, oh Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Porque é isso que eu falo para eles. Vocês têm que ter intimidade com Deus, é no secreto. E Deus fala com a gente, irmão, não é quando a gente está aqui não, no altar, ou quando você está aí sentado não. Deus fala com você quando você está lá no teu quarto. É quando você regaça lá o teu peito assim, e fala, Senhor, eu não sou ninguém, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu tenho um Deus, Pai, que pode mudar a minha situação. E Deus me curou, irmãos, no meu quarto. Não foi naquele domingo que eu jejuei, não, irmãos. Foi numa terça-feira, dia 22 de setembro, agora, irmãos. Aquele sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de tristeza. Sabe, irmãos, quando você vem na casa do Senhor e fala assim, você é feliz? A gente acha que a gente é feliz, né? Irmão, só quem é feliz é quem tem Jesus aqui, ó, no coração. Jesus tem que nascer no coração, na alma, no espírito, irmãos. Porque o corpo aqui, irmãos, ele vai voltar para o pó. Mas a nossa alma, o nosso espírito é de Deus, irmãos. Então se eu estou triste, é porque a minha alma está triste. Lembra a pregação que o pastor fez aqui domingo? Do corpo, da alma e do espírito? Irmãos, começa a marcar o que o pastor fala, o que os irmãos falam aqui. Traz um caderninho, irmãos. Eu sempre fiz isso, irmãos. Eu sempre tomei posse. Se eu falar para vocês, agora eu tenho um caderno de oração. Isso aqui não é nem um caderno de pregação mais. É um caderno de oração. Porque eu quero estar íntimo com Deus. Eu quero ser íntima de Deus. Eu quero, buscar muito mais de Deus. Porque eu não quero simplesmente subir aqui, irmãos, e não viver a felicidade que Deus tem para mim. Eu quero levar essa felicidade aonde eu for. Hoje eu terminei o serviço até mais tarde. Eu falei, Senhor, eu queria terminar o serviço mais cedo. Eu sempre terminei o serviço de quarta-feira, irmãos, 1h30, 2 horas da tarde. E hoje que eu queria terminar ele mais cedo, eu terminei mais tarde. Mas sabe por quê, irmãos? Porque a minha sobrinha estava em casa, não tinha ido na aula, e a gente almoçamos junto, e eu fui falar do amor de Deus para ela, o que Deus estava fazendo, sobre a unção de Davi, quando o Samuel foi ungir a cabeça de Davi. Pensa numa menina prestando atenção, irmãos. Irmãos, quando a gente começa a falar, irmão, de Deus, as pessoas, depois elas simplesmente falam para mim assim, tia, oi filha. Ela falou assim, obrigada, viu, pelo papo. E eu falei, não filha, obrigada a você por prestar o teu ouvido. Deus é tremendo, irmãos. Quando Ele muda a gente, Ele muda por completo, irmãos. Quando Ele muda, quando Ele transforma a gente começa a ver as coisas simples da vida. E o mais importante, irmãos, que eu achei que Deus não estava, dando resultado, o trabalho junto com meus filhos, junto com meu esposo. Aí o Jones falou aquilo. Não, mãe, eu li a Bíblia sozinha. Aí foi a vez do meu marido entrar. Filho, deixa eu falar uma coisa para você. A mesma autoridade que nós temos na vida de vocês, quando vocês falam, nós pedimos para vocês pararem, de vocês jogar o jogo, vocês também têm a autoridade de parar nós para ler a palavra do Senhor, filhos. Eu falei assim, pai, eu estou achando que não está dando resultado nenhum, pai. E aquilo vai fazendo a fé da gente aumentar e não parar. A gente não podemos parar, irmãos. Mas o grande testemunho ainda não sou eu que vou contar, irmãos. O grande testemunho que Deus está fazendo na minha vida, porque às vezes a gente repreende o irmão. Sabe quando o irmão às vezes está chorando muito? Sabe quando o irmão às vezes se deita no chão? A gente repreende esse irmão, irmãos. A gente repreende ele. A gente fala assim, Senhor, esse irmão aí, olha o que está acontecendo com esse irmão aí? Sabe por quê, irmão? Você não sabe a dor que esse irmão estava. Você não sabe o que tinha acontecido com a vida desse irmão. Da onde Deus tirou ele? Não julga não, irmãos. Sabe por que muitas das vezes o poder de Deus não desce na igreja? Porque tem pessoas que ficam com os olhos abertos, prestando atenção na vida daqueles que estão fracos. Irmão, aquele que está forte tem que fechar o olho e buscar para aquele que está fraco, para o poder de Deus falar no coração deles. É isso que eu tenho feito, irmãos. É isso que tem acontecido dentro de mim. Eu falei assim, não, Senhor, eu não aceito mais isso. Esse dia aconteceu algo aqui, que nós estamos
tua casa, irmãos, começa a vir de quinta-feira na igreja orando. Começa a colocar, se guerrear. Guerrear, irmão, é colocar o joelho no chão. Porque as grandes movimentações que teve na Bíblia, irmão, foi através de oração. Foi através de oração. Não aconteceu nada. Nada na Bíblia sem oração. Nada. Então, se você quer uma mudança na tua vida radical, começa a vir de quinta-feira orar. Você vai ver o que Deus tem para a tua vida, irmãos. No começo pode você falar assim, não está acontecendo nada. Não estou vendo nada. Não é o tempo seu, é o tempo de Deus. Continua, persevera, não diz a palavra? Persevera, continua. É isso que Deus quer fazer, irmão. Aqui, voltando para o texto aqui, os anjos, os pastores, eles foram até lá e viram aquele menino deitado, irmãos. Mas quando a Maria ouviu, o que ela fez? Ela guardou. Irmãos, ela é uma pessoa tão bocuda. Gente do céu. Né? Eu falei aqui que eu até cheguei a intimar o nosso pastor. Falei, ô pastor, por que você não colocou eu nesse barco? Tirou eu do barco? Não, pastor, não dá certo não. Não aceito isso não. Misericórdia, irmãos. Hoje eu entendo. Todas as coisas que aconteceu comigo lá atrás, a gente começa a entender agora. É por isso que Deus está moendo, irmãos. Maria guardou aquela notícia. Imagine Maria carregando o Filho do Deus Altíssimo. Imagine você se a sua criança fosse o Filho do Deus Altíssimo. Irmãos, Maria, irmãos, que mulher tremenda. Às vezes nós precisamos guardar um pouco, guardar as coisas, irmãos, que passam na nossa casa. Eu errei tanto, irmão, fui tão falha, irmãos. Mas eu reconheço, e glória a Deus por isso. Porque eu queria expor a minha vida, achando que as pessoas poderiam me ajudar. E ninguém poderia me ajudar. Quem poderia me ajudar era o único Senhor Salvador. E sabe quando Deus me curou? Existem pessoas aqui que foi levantada para me ajudar assim, irmãos. Mas não foi por causa dessas pessoas que Deus me curou. Foi porque eu me coloquei em posição. E falei, Senhor, eu não aceito mais estar nesse lugar, sentindo esse sentimento, tendo essa tristeza. Eu tenho um Deus Altíssimo que pode mudar essa situação. Eu tenho que perdoar o meu marido, Pai. Eu tenho que encontrar paz dentro dele. Ele é um homem tão bom, Pai. Quem conhece o meu marido sabe disso. Ele é um homem tão bom. E por que eu não consigo enxergar isso nele? Por que eu só enxergo os defeitos e não consigo enxergar as qualidades que todo mundo enxerga? É porque o diabo não permite, irmãos. O diabo usa a gente. E a gente tem que tomar posição, irmãos. Toma posição. Sabe, não aceita não. Meu marido é maravilhoso. Pensa num homem paciente. Esse dia foi arrumar uma cama lá em casa, pegou e tinha um parafuso quebrado lá, eu falei assim, pelo amor de Deus, desiste disso. Se fosse eu, já tinha desistido, né? Mas ele não. Ele continuou. E conseguiu. Mas eu, se fosse eu, já tinha desistido. Então a paciência que falta nele está em mim. Deu para vocês entenderem? Às vezes tem coisa que ele não tem paciência. Mas essa paciência está em mim. E é isso que nós temos que entender, irmãos. Eu entendi isso, irmãos. Se coloca na posição para guerrear pela tua família. Quando Jesus nasce, tem que haver transformação. Tem que haver uma renúncia. Renunciar a tua carne. Sabe? Deixar esse corpo aqui e começar a viver no Espírito, irmão. No Espírito Santo, viu? Sabe? Começar a tomar posição. Pedir para o Espírito Santo, o que eu tenho que fazer agora? É isso que eu tenho feito, irmãos. Sabe que hora que eu falei assim, esse dia eu falei para o pastor, eu não tenho tempo para orar, nem ler a Bíblia. Não tinha tempo, irmão. Licença, por favor. Eu não tinha tempo de orar nem ler a Bíblia, porque minha vida é muito corrida, irmãos. Eu cuido do meu sogro, tenho os meninos pequenos, a casa é grande, trabalho fora. E eu falei assim, nossa, estou usando isso como muleto. Espera aí que eu vou quebrar esse muleto. O pastor sempre fala aqui. Eu acordava às 6 horas da manhã. Sabe o que eu comecei a fazer? Comecei a acordar às 5 horas da manhã.
Eu não saio da minha casa sem ler a Bíblia e sem fazer a oração. E comecei a determinar na vida do meu esposo: Senhor, eu quero ele do mesmo jeito, no mesmo alinhamento, porque o Senhor quer que nós sejamos usados para abençoar outras pessoas, mas nós temos que estar alinhados. Não pode um estar lá em cima, o outro estar lá embaixo, tem que estar alinhado. Aí eu falei: Senhor, vai abençoando ele. Só que eu não pedi para Deus mudar ele, não. Eu pedi para Deus mudar eu. E quando eu tive essa sabedoria, irmãos, eu pedi para Deus abençoar a vida dele, enche ele com o teu espírito. Um dia o pastor pregou aqui: você, irmão, muitas das vezes condena os teus irmãos. Ô irmão, tá fraco, hein? Levanta. Foi isso que o pastor falou aqui. E eu falei: Senhor, obrigada, Pai. Só foi confirmação daquilo que o Senhor já tinha falado para mim e daquilo que eu já estava fazendo. Senhor, levanta meu esposo. Ele é um homem tão bom. Abençoa ele. Levanta ele para ser usado. Sabe, eu comecei a pedir para Deus, irmãos. É isso que eu tenho clamado a Deus. Os meus filhos, irmãos, vai ser um profeta do Senhor. Eu declarei isso na vida deles. Vão ser usados na mão do Senhor. É isso que nós não podemos, irmãos, se conformar com o mundo, não. O mundo é do maligno, diz a palavra do Senhor. Existem muitas pessoas aqui, mais pessoas de idade do que jovens. Mas sabe por quê? Porque muitas das vezes nós não ensinamos nossos filhos o caminho que eles devem andar. Nós deixamos para Deus. Deus não vai entrar, não, irmão, com essa providência, não, irmão. É você que tem que ensinar o teu filho. É você que tem que sentar lá e perder tempo. Vai contar a historinha para ele de Maria, de Jesus, de Pedro. Sabe? Conta como criança. Ensina ele como criança. Você não vai ensinar ele como um adulto, né? Existia um hominho que chamava Pedro. Né? É assim que a gente ensina a criança, não é? Então, Deus dá estratégia para a gente, irmãos. Basta a gente entender o que Deus quer falar. Às vezes nós precisamos reconhecer que nós somos falhos. Nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas Jesus nasceu para nos dar uma nova esperança. Uma boa nova. Boas novas. De grande alegria. Se você não está tendo essa alegria, é porque algo de errado está acontecendo. É porque você está longe. Um dia aqui, eu não lembro quem foi que pregou, eu acho que foi o nosso irmão que não está aqui hoje, o Jadson. Ele contou a história de um rapaz, de um homem, que queria explicar sobre o menininho, explicar sobre Deus, o tamanho de Deus. Né? Os irmãos lembram aqui, os irmãos sabem aqui, que o filhinho pequenininho perguntou para o pai: pai, que tamanho que é Deus? Né? E daí que aquele pai na hora não soube explicar. Mas ele olhou para o céu na hora e ele viu o avião passando. Aí ele olhou para o céu: filho, o nosso Deus é daquele tamanho. O menininho olhou, né? Nossa Deus, nossa pai, então Deus é pequenininho. Aí ele pegou e falou assim: e agora? Como eu vou explicar para essa criança? Ele viu Deus tão pequenininho. Aquele pai foi tão sábio, irmãos. Que sabedoria daquele pai. Ele pegou o menino, perdeu tempo, né? Mas ele não estava perdendo tempo. Ele estava ganhando o filho dele para Deus. Às vezes a gente acha que a gente perde tempo, irmãos, com nossos filhos. Ele pegou o menino, irmão, colocou o menino no carro, foi no aeroporto. Chegou no aeroporto, tinha um avião mais grandão que tinha lá, e falou assim: filho, nosso Deus é desse tamanho. Ô pai, nosso Deus é grande, hein? Aí ele falou assim: filho, você está vendo, filho? O nosso Deus ele é grande, ele é poderoso, filho. É assim que nós temos que enxergar o nosso Deus, irmão. Se apodera da palavra, irmão. Toma posse, você que está em casa também, sai desse comodismo. Venha para a casa do Senhor adorar a Deus. Deus tem promessa para a tua vida, mas não é você sentado aí, não. Deus quer você aqui na igreja, contemplando o prazer que Ele tem para a tua vida. Sabe, nós temos que declarar que o nosso Senhor, Ele veio para nos resgatar. E tem mais, irmãos. Ele nos prometeu voltar. Será que nós vamos estar preparados? Fica com essa, irmãos. Amém? Amém. Convido a nossa irmã Maria aqui. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome
Gostei da musiquinha.
tornar um rico no reino de Deus. Glória a Deus! Moral da história. A rica, na realidade, seria... É que ela não consegue falar, então ela tem que falar, então eu vou falar. Seria eu, porque Deus procura o simples. A maior riqueza que a gente tem é Deus no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. E o maior tesouro que a gente procura está lá no céu. Amém? Amém. Ó Senhor, quão poderosas são as tuas obras, quão grandes são todos os teus feitos em toda a terra. Estamos reunidos para declarar a tua justiça e a tua santidade, e que o teu nome está acima de todo nome, porque é santo e porque é justo. Todos juntos declarando que Ele é santo. Santo, santo, justo, 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 Rei de glória e poder, Rei de glória e poder, Tu és. Levante as suas mãos e adore ao Senhor.